Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Arte em Palavras. Eu sou o André Grafite e hoje vamos falar sobre um tema que eu acredito que seja um dos maiores temas desse podcast. Vamos falar sobre a arte de beber vinho. E gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Se apresente, por favor, Renata. Oi, André. Oi, pessoal do Arte em Palavras. Eu sou a Renata Pissolati, sommelier, especialista em vinho e empresária do segmento de vinhos também. E me diz uma coisa, como é que você foi mergulhar, entrou no vinho, assim? Como é que, desde criança, é de família, como foi seu primeiro contato, assim, com a parte de degustação? Porque eu sei que você trabalha em vários setores de vinhos, né? Sim. Qual foi o primeiro? Olha, o vinho ele entrou na minha vida de uma maneira como um resgate, na verdade. Eu sou advogada de formação e em 2019 eu me mudei para São Paulo para trabalhar em outro escritório diferente do que eu trabalhava aqui em Brasília. E aí, até então, o vinho na minha vida ele só fazia parte dos momentos de lazer e, enfim, eu era uma enófila, né? Que é o nome que a gente dá para as pessoas que gostam de vinho e apreciam a bebida. E gostam de estudar, gostam de degustar, enfim. Então, durante a pandemia, em 2021, eu tive um burnout durante a pandemia, na advocacia, enfim. E daí entendi que eu estava seguindo um caminho profissional que não era o caminho que mais me realizava. E aí saí do escritório que eu estava e falei, bom, acho que é o momento de fazer de pivotar a vida, né, praticamente. E daí abri minha empresa de vinho em julho de 2021. Então foi um momento, quando eu digo que foi um resgate, é porque o vinho se apresentou para mim de uma forma que eu comecei a vislumbrar que eu podia ter um negócio a partir de uma paixão que eu já tinha. E que havia um mercado para isso, que até então eu desconhecia. Então eu fui descobrindo tudo isso. Mas assim, início de 2021, a gente estava vivendo ainda uma fase pandêmica. Eu não morava mais em São Paulo, eu fui morar em João Pessoa. E daí lá, mais propriamente lá mesmo, eu comecei a fazer essa transição de carreira. E daí voltei para Brasília em junho de 2021. E em julho abri a empresa para fazer venda para consumidor final. E aí comecei a estudar sobre negócio e sobre vinho, né? Porque daí eu precisei me capacitar ainda mais para atender meus clientes, né? Pensei que seria uma boa ideia produzir conteúdo, aí fui mais para a parte digital, comecei a formatar um pouco do nosso feed da empresa ali, né? Que o primeiro nome foi Vinotuo, inclusive é esse que está aqui na camisetinha, Vinotuo. E a gente escolheu o nome da empresa porque o Pissolati, que é o sobrenome da família, tem origem italiana. E aí a gente tem muito desse jeito italiano em casa, assim, né? De falar muito com as mãos, de Gesticular. A vida inteira as pessoas me conheceram pelo Pissolati, então é uma marca muito forte, acho que tanto minha quanto da minha família. E nisso, eu pensei, bom, eu quero um nome que remeta ao vinho, mas que também tenha uma essência minha, né? E daí eu falei, bom, tem que trazer alguma coisa do italiano. E daí o Vinotuo significa seu vinho em italiano. E aí foi o primeiro nome da empresa. Então, nisso aí foi quando eu comecei a mergulhar no mundo do vinho de uma maneira do negócio, né? Profissionalmente falando. Aí fui fazer curso de sommelier, fui estudar, né? Por cursos online, fui ler livros. E a melhor maneira que a gente tem de aprender sobre vinho é abrindo garrafas, degustando, para a gente entender o que aquele vinho entrega para a gente. Então, daí, em 2021, foi quando começou a minha saga no mundo do vinho e a minha vida profissional também, né? Dentro desse segmento. E aí, de lá para cá, parece que, em vez de 3 anos, já faz 30 anos que eu tô dentro dessa área, porque muita coisa já aconteceu. Nossa, mas é incrível, porque de 2021 para cá, estamos em 2024, né? A galera tá assistindo aí. E você conseguiu não só ir para uma área que eu acredito que seja muito prazerosa, muito. literalmente, mas também é uma bebida muito apreciada, né? Sim. Principalmente na Itália, na Europa em si, no mundo inteiro, né? Como é que foi isso? Você falou, não, eu vou para a área do vinho.
Mas por que o vinho? Porque já tinha costume na família ou algo assim? Uma curiosidade. A gente não tinha costume do vinho. O vinho fazia parte assim, da minha vida em momentos, às vezes, de networking profissional, em alguns eventos. Dentro de casa, a gente não tinha a cultura do vinho em si, sabe? E aí isso foi, enfim, chegando de uma maneira muito... Até por uma influência da minha mãe também, que começou a olhar para esse segmento, para esse ramo profissional. Ela é servidora pública aposentada e falou: olha, acho que vinho é além de ser uma arte, é um produto que eu acho que você vai se dar muito bem trabalhando, porque, querendo ou não, quando a gente coloca um vinho na mesa, a gente está com a mente aberta a fazer conexões, sejam conexões pessoais, sejam conexões profissionais. Então, assim, quando o cara vai levar uma menina para jantar, para sair, ele não vai escolher um drink, ele não vai escolher uma cerveja, ele vai escolher um vinho. Porque o vinho traz romantismo, o vinho traz um certo status, né? Traz um charme? Um charme, né? Tem todo o serviço do sommelier no restaurante para apresentar o vinho, para servir o vinho. Então, tem um quê de romantismo no vinho. E quando a gente senta para fazer negócio, muitas vezes o vinho está presente. Então, é uma bebida que ela pode ser muito universal, né? A gente ainda tem um status no vinho, digamos que coloca a bebida numa certa elite, mas tem marcas hoje que já trabalham, na verdade, para popularizar cada vez mais o vinho. Então, a gente vê vinho em lata, a gente vê vinho suave, que é um vinho mais doce, que capta mais, né? Que conquista mais o paladar das pessoas mais jovens. E então, por isso, já tem marcas no mercado que vão dizendo: olha, vinho não é coisa só de gente mais velha. Vinho é coisa também de gente jovem, é um item, né? É uma bebida e também um alimento que você pode daí entender. Você pode estudar. Acho que através do vinho você capta histórias, você estuda. Enfim, não à toa a gente fala sobre o mundo do vinho, né? Porque de fato é o mundo. E aí você falou assim: o vinho é muito comum na Itália, na Europa. Mas porque a Europa, né, os países da Europa, eles são países que têm tradição no vinho. Então, a França é um dos primeiros países, né, a gente fala da Geórgia, que fala-se sobre ser o berço do vinho, né, que produzia vinhos em ânforas de barro, deixava ali maturando, envelhecendo em ânforas de barro. Mas a França também é um país que tem uma história do vinho muito antiga. E a França é referência, né? Tem muitos chateaus, Bordeaux, por exemplo, Borgonha, são regiões que são muito emblemáticas porque já tem uma tradição muito forte na produção de vinho. E ali a gente considera como o velho mundo do vinho, né? Os primeiros países do mundo que começaram, de fato, a produzir a bebida. E então por isso vem muita tradição, vem um saber fazer com muito mais, né, com know-how muito mais consolidado. São países que são referência para países do Novo Mundo, como a gente é o Brasil, né? O Brasil é um país do Novo Mundo que se a gente for comparar com França, Itália, tá ainda poucos anos de produção, né? Mas não por isso produz vinhos de má qualidade. Muito pelo contrário. O Brasil tem produções assim de extremo cuidado, de extrema qualidade. Mas a gente separa muito essa história, esse estudo entre velho mundo e novo mundo. E a gente tem estilos de vinhos diferentes, a gente tem saber fazer diferentes, né? Melhor dizendo. Então enfim, tem assim uma árvore de ramificações que a gente consegue olhar para uma garrafa de vinho e se interessar por descobrir. Isso é muito interessante, mas para a galera que está começando que chegou aí, né, de paraquedas no podcast, a gente está falando sobre o vinho. O que eu achei interessante ela comentar aí sobre o velho mundo, né, o velho mundo e o novo mundo, que é muito comum na Europa lá, ter as cartilhas separadas, né? O garçom, né, chega. Você quer uma cartilha de um vinho do velho mundo, do novo mundo? Isso existe mesmo. Isso aqui existe. Também, no Brasil. Você fala com relação O pedido, né? Quando você vai no restaurante, geralmente eu quero uma carta de vinho do velho mundo. Uhum. Aí chega... O que se classifica o velho mundo em si, assim, pra galera que não conhece? Porque...
O Velho Mundo são esses países mais antigos na produção de vinho, né? Então, a gente está falando basicamente de Europa. A gente está falando de Portugal, Itália, França, Espanha. Quando a gente olha para o Novo Mundo, a gente já pega Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos também, Austrália, né? Que são países que estão ali, digamos que num estilo de produção mais... Não sei se eu poderia classificar como moderno, mas é porque... Cultural, vamos dizer assim, né? Porque a cultura antiga igual o Brasil, hoje em dia, ele é cultuado com café. Um exemplo. Sim. Café. O Brasil é muito famoso com café. Sim. Cachaça. Também. Uhum. Eu entendi o que você quis dizer. Então, tipo, o vinho tem essa tradição. E como é que funciona pra você? Vamos supor, igual você falou, chegou ali, quer impressionar o namorado, ó, a dica. Como é que funciona? Porque muitas pessoas aqui não têm tanto hábito, tem mais cerveja, essas bebidas mais brasileiras e tal, e quer conhecer um pouquinho sobre o vinho. O que você indicaria para essas pessoas, assim, chegar, quando eles falam, o vinho é amargo, o vinho, tipo, tem um gosto forte. Como é que você classificaria, assim, para a pessoa começar a introduzir um vinho? No dia a dia, para começar aos poucos, começar a entender, como é que você indicaria essa pessoa? Bacana, ótima pergunta, porque quando a gente sai um pouco da nossa bolha, né, a gente percebe que tem muito mais pessoas que não entendem de vinho do que aquelas que entendem. E quando eu falo que a gente está na nossa bolha, parece que todo mundo que trabalha com esse ramo ou que, né, tem paixão pelo vinho está ali falando a mesma língua. Mas aí a gente tem que saber identificar o nosso paladar. E aí tem alguns elementos que são importantes para isso. Primeiro, você saber se você gosta de um vinho suave ou de um vinho seco. O que isso significa? O vinho suave, ele é o vinho mais docinho. E o vinho seco é o vinho mais amargo. O vinho mais suave, o vinho suave é uma classificação que até a lei brasileira traz, né, para classificar ali a graduação de açúcar mesmo, e é um açúcar residual. É um açúcar da própria uva, né? E o açúcar, ele, quando ele está lá fermentando e tudo, parte virar álcool. E se o enólogo resolve por deixar um vinho mais doce, ele não deixa todo aquele açúcar do mosto da uva virar álcool, né? Então, vai ter um açúcar residual muito mais forte quando a gente fala de vinho suave, que são os vinhos doces. Se você prefere vinho docinho, então escolha sempre pelo rótulo um vinho suave. E aí, descendo um pouquinho na graduação de açúcar, a gente tem o vinho meio seco, que ele não é nem tão amargo e nem tão doce. A gente costuma dizer assim, quando você vai evoluindo no paladar, você vai saindo do suave e indo para o seco. No entanto, digamos que essa é uma máxima, assim, né? Quando a gente vai classificar essa evolução. Mas eu, particularmente, não gosto muito de dizer isso, porque parece que quem gosta de vinho suave tem o paladar não tão elaborado. E, assim, eu acho que é até uma maneira preconceituosa da gente classificar o paladar das pessoas, né? A gente procura democratizar o consumo dessa bebida. Então, você, obviamente, tem que se dar a experiência de provar vinhos meio secos e vinhos secos. E daí, se você entender que teu paladar vai saindo mais do doce e indo mais para o seco, você, de fato, está transformando esse paladar mais para um amargo. Afinal de contas, a gente está no país da cana-de-açúcar, né? Então, o brasileiro gosta de tudo muito doce. E eu, particularmente, amo, né, um doce, assim. Para mim, assim, comida salgada tem que ser muito salgada e comida doce tem que ser muito doce. Mas, quando a gente vai daí transformando um pouco dessa sequência do paladar para buscar algo mais amargo, a gente vai indo para experiências com vinhos secos. E aí, uma outra diferença que é legal da gente colocar. Sempre quando tem muito açúcar na bebida, tanto que eu não tomo café mais com açúcar há muitos anos. O açúcar, querendo ou não, ele mascara um pouco dos elementos daquela bebida ou daquela comida. Então, quando não tem açúcar presente ou tem pouquíssimo açúcar presente no vinho, a gente tem a oportunidade de entender outros elementos. Aí a gente vai lá para um vinho seco, ter uma oportunidade muito maior de provar, de sentir o tanino da uva, que é um elemento que está muito presente nos vinhos tintos. Porque o tanino, ele é um composto da casca da uva.
Então, lá no processo de vinificação, né, a uva ela é prensada, ela é esmagada, né, com a própria casca. E daí, se o enólogo ele quer produzir um vinho tinto, ele vai pegar uma uva tinta e ele vai amassar essa uva junto com a casca. E aquela casca vai trazer a coloração tinta para o vinho ao longo de 3, 4 dias de contato com aquele mosto. Então, a gente faz vinhos rosés, assim, mas deixando até em menos tempo de contato aquela casca para trazer uma coloração rosé. Agora, se quer uma coloração tinto, aí ele fica não 12 horas, mas ele fica 3, 4, 5 dias, dependendo do resultado que aquele enólogo quer colocar no vinho. E aí, isso, acho que voltando um pouquinho aqui, que eu fui dando uma ramificada aí na explicação, mas voltando, né, primeiro você tem que começar a entender o teu paladar, se você gosta de bebidas mais doces ou mais amargas. Se você prefere mais doces, escolha um vinho suave. Se você prefere mais amargas, escolha um vinho seco. E aí, se você quer ali um meio termo, um vinho meio seco ou demi-sec é uma ótima opção também. Isso aí foi bacana. Como é que funciona a questão das notas? Por exemplo, eu gosto de viajar, então já apreciei vários pratos típicos, viajei para vários lugares. Então posso falar assim, bom, esse vinho tem notas de tâmara com framboesa, com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza. Uma pessoa que nunca provou nunca teve contato com essa fruta, é possível que ela também tenha sensações, é uma coisa muito pessoal ou ela é bem marcante, assim? Como classificaria isso? Olha, a gente só sabe dizer que determinado vinho, né, mais assim pro branco, tem um aroma, um sabor de abacaxi, se a gente já comeu ou cheirou um abacaxi na vida. A gente só vai saber dizer que um vinho tinto tem mais notas de frutas vermelhas maduras se a gente já cheirou ou comeu frutas vermelhas maduras ou alguma geleia, né? Então, tudo isso é repertório. Por isso que eu falei no início que o melhor estudo é a gente abrir garrafa e degustar. Porque assim a gente vai criando repertório. Aí a gente vai entendendo, provei aquele vinho de Bordeaux da França, provei aquele vinho brasileiro do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, provei aquele vinho branco da Chapada Diamantina na Bahia, sabe? Por quê? Porque nisso tudo a gente vai entendendo os elementos, né? Mas todo esse contexto, assim, de abrir as gavetinhas da cabeça, né? Para falar assim, não, esse chardonnay aqui me lembra um abacaxi maduro, mas ele tem um frescor, me lembra também um pêssego. Tudo isso é se a gente para analisar, né? Coloca o nariz na taça com o vinho dentro e vai sentindo os aromas. Então, esse é um exercício que a gente fala que é uma análise em 3 etapas, quando a gente para analisar o vinho visualmente, depois olfativamente e depois gustativamente, quando a gente verte um gole. Para daí entender quais que são as notas aromáticas, quais que são as notas gustativas. E isso já é um estudo, né? Já é uma análise. Ou seja, a gente pode simplesmente abrir uma garrafa num sábado à noite para tomar em casa, com os amigos, numa festa e usar aquele vinho como uma bebida ali de prazer, de relacionamento, enfim, de tudo, né? Tá ali brindando a gente naquele momento de lazer. Ou então, quando a gente senta para daí estudar o vinho, é onde a gente vai pegar e vai analisar essas características, né? Mas tudo é muito sobre o repertório que a gente tem ou não tem. Então, por isso que muitas confrarias existem, porque é onde grupos de amigos ou de pessoas que têm esse apreço pelo vinho se reúnem para abrir garrafas, para estudar o vinho e daí para falar, nossa, olha só, eu tenho aqui esse Syrah da Austrália e esse Syrah de Brasília. Qual que é a diferença? É a mesma uva, às vezes o mesmo ano da safra, mas produzido em terroirs diferentes. E aí, é até bacana falar de Syrah, porque Syrah é uma uva que Brasília e região tem produzido muito. Syrah foi uma variedade, né, uma casta, que elas dão muito bem no terroir aqui de Brasília e região.
a gente tem um clima desértico, né? A gente tem noites frias, a gente tem dias quentes. Brasília é uma região muito seca, então a gente tem aí alguns elementos que ajudam a planta a se desenvolver de uma maneira muito particular aqui nesse terroir que a gente chama, né? E terroir é o que a gente tem sobre uma classificação de uma junção, né? De clima, de tempo, se está frio, se está quente, enfim. São alguns elementos também de solo que a gente precisa olhar para daí entender se essa junção, né, o que ela traz de qualidades, né, e de defeitos que precisam ser corrigidos pelo agrônomo, né, pelo técnico, pelo enólogo, para que produza-se uma boa uva, porque o vinho ele começa no vinhedo. Então, as pessoas que estão lá cuidando de sol a sol para que a uva tenha a melhor qualidade possível, essas pessoas são assim diretamente responsáveis pela qualidade do vinho que a gente encontra na garrafa também. E é isso, acho que a gente precisa se interessar mais por chegar, né, numa gôndola. Se você vai comprar um vinho em supermercado, na adega, é interessante que você olhe o rótulo, que você se preocupe em entender o rótulo. E também uma coisa interessante de dizer, que eu sempre questiono os meus clientes, é o seguinte. Muitas vezes, uns chegam e falam assim, eu só gosto de vinho português. Ou então, eu só gosto de vinho argentino. Aí eu falo, tá, mas por que você só gosta de vinho deste determinado país? Aí a pessoa vai dizer, né, que provou muitos vinhos bons de Portugal, então muitos vinhos interessantes da Argentina. Eu falo, tá, mas qual que é a questão de você provar, por exemplo, um vinho nacional, um vinho brasileiro, já que a gente produz vinhos de extrema qualidade aqui também? Ah, não, mas porque, não sei, nunca provei vinho do Brasil e tudo. Eu falei, tá, mas qual que é o teu paladar? Aí eu começo a investigar qual que é o paladar da pessoa. Você gosta mais de vinho suave, meio seco ou seco? Se prefere um vinho branco, rosé ou um tinto? Porque daí, como a gente entende o que, em geral, cada país entrega, né, de estilo de produção, a gente vai daí sabendo direcionar. E como a gente está no Brasil, que é um país continental, a gente tem terroirs muito diferentes. Lá no sul, por exemplo, que é uma referência para o Brasil como um todo na produção de vinhos e espumantes, né, a gente tem uma boa fama de produzir bons espumantes do sul ali, né? Os gaúchos, talvez, principalmente, mas tem alguns em Santa Catarina também. Na região sul como um todo. Porque lá a gente tem, durante grande parte da safra, né? Dos 12 meses deste ano, muito frio. Isso faz com que a uva tenha bastante acidez. E a acidez é um elemento muito importante na produção de espumantes. Então, ali, a gente vai ter um certo estilo de produção, né, de espumantes, e daí a gente vai começar, a gente começou já, né, a se tornar referência internamente. A gente já é uma referência na produção de espumantes dentro do Brasil, e a gente também exporta muito espumante. Então, mas exporta então? Exporta, também? e sim, bastante. E daí, nessa exportação, o mundo começa a entender que a produção de espumantes brasileiros é de extrema qualidade. E aí a gente tem, obviamente, esse histórico muito pautado na produção de espumantes do sul do país. E daí que já é muito diferente da produção que a gente tem em Brasília, por exemplo. Aqui em Brasília, como eu acabei de falar, o clima, ele né, a gente tem praticamente 6 meses de seca, né? 6 meses em Brasília sem chover. O que é muito interessante para alguns setores, né, profissionais, porque é um momento que mais existe, que mais os eventos estão acontecendo na cidade porque não chove. Então, muitos eventos ao ar livre, jazz ao ar livre, isso é muito bacana. E aí é um momento que, no inverno, assim, né, a gente tem uma oportunidade e talvez um incentivo maior de beber os vinhos, né? Porque a gente associa muito também o vinho ao frio. No entanto, quando a gente fala de vinho rosé, de vinho branco e de vinho espumante, são bebidas que a gente consome geladas. Então, a gente, obviamente, vai beber essas bebidas geladas no calor, né? Então, a gente também, terminou o frio aqui na região, a gente pode começar a, talvez, deixar o espaço do vinho tinto e começar a investir aí num espumante, num vinho branco que a gente vai tomar geladinho e que daí vai refrescar também. Então, assim, a gente produz vinhos muito diferentes, né? Acho que você já chegou a provar um Sauvignon Blanc que a gente produz aqui em Brasília, né? Da Vinícola Brasília. Sim.
que é E aí, produtores ali que estão também naquela região do Padef, acaba que tem um estilo de Sauvignon Blanc muito parecido. Mas, obviamente, cada um tem seu estilo de vinificação. Mas o que a gente vê? Que o terroir, ele proporciona para Sauvignon Blanc uma entrega na garrafa completamente diferente. E eu vou dar um testemunho pessoal aqui, um depoimento pessoal. Sauvignon Blanc, uma uva branca, né? E daí eu nunca fui muito fã dessa uva, porque a Sauvignon Blanc, ela tem mais um caráter herbáceo, então ela lembra um pouco de grama, um pouco de ervas, né? Às vezes, dependendo da produção, um maracujá. Isso tudo em notas aromáticas e gustativas. E não são notas que me agradam muito no vinho. Já provei alguns, obviamente, mas não me agradavam muito. E quando eu provei Sauvignon Blanc produzido aqui em Brasília e região, eu falei, gente, isso aqui não é um Sauvignon Blanc, não é possível. Mas por quê? Porque o terroir está proporcionando um outro tipo de estrutura para a uva e, por consequência, também um outro vinho em garrafa. Então, a gente tem um Sauvignon Blanc que ele tem um maracujá muito mais intenso, né? Em bem notas, presente, né? bem presente. Ele tem uma untuosidade que a gente vê até na taça. Quando eu coloco o vinho na taça, assim, daquela giradinha, a gente vê que parece um pouco de azeite, assim, né? Escorrendo. Ele tem aquela lágrima, ele é bem encorpado. E aí ele já tem uma coloração mais potente também, mais amarelada do que Sauvignon Blanc chileno, argentino, né? Que não teve passagem por barrica de carvalho. Então, ou seja, a gente tem que ter sempre a cabeça muito aberta para provar vinhos, porque assim, cada safra é uma safra, cada enólogo produz de um jeito diferente. A gente tem que valorizar muito a nossa produção nacional e também se preocupar em degustar vinhos regionais, né, locais. Sim. Então, esse beber local ele é importante e não só no café, como você falou, não só no queijo. O Brasil é referência, o pessoal fala assim, mas no vinho também, né? No vinho também. Olha que incrível. Eu tive a oportunidade de provar um vinho quando eu fui fazer um trabalho em Juazeiro, Juazeiro do Norte. Sim. Um abraço pra galera de Juazeiro aí também. Tem uma vinícola lá. E os vinhos, cara, muito barato. Assim, vinhos de 20, 30 reais, incríveis. Incríveis. Eu fiquei pensando, falei, nossa, nem sabia que tinha essa produção aqui. Já trouxe uma mala cheia. Esperto. E falando de Brasil, eu fiquei realmente, assim, impressionado pela qualidade do vinho, né? Sim. Da apresentação da garrafa e tudo. Sim. E uma coisa também eu tive curiosidade. O que faz um vinho porque você vê vinho aí de 20 reais até vinho de 500 mil. Né? Isso é um fator que poucas pessoas sabem, né? O que é isso? Como é que você poderia explicar pra galera? Porque é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, né? Essa flutuação de preço, você o fala? vinho muito caro que é bom e o vinho mais barato não é bom, né? O que é isso? Então, bom, eu sigo um pouco do lema de que o melhor vinho é aquele que cabe no seu gosto e no seu bolso. Então, você pode adorar um vinho de 50 reais e você pode odiar um vinho de 5 mil reais. E tá tudo bem, porque paladar é particular. O nosso paladar é muito individual, né? E aí, mas tem alguns elementos que eles vão trazendo complexidade para o vinho. E aí, por consequência, vão encarecendo também a produção, né? Então, por exemplo, depende muito do tipo de manejo que se teve. Aqui na região, a gente tem a dupla poda, que produzem os vinhos de inverno. Ou seja, enquanto a safra normal, né, a vida da uva, acontece para que a safra, ou seja, a colheita, aconteça em janeiro, fevereiro, março, que é a safra padrão, que é o que a gente tem no sul do país. Quando a gente olha para o clima, aqui para o terroir da região, a gente não conseguiria colher nesse momento, né? Janeiro, fevereiro, março, porque é o momento que chove muito aqui. E a uva, ela não gosta muito de umidade. Então, tem o Murilo Regina, que é o pai da dupla poda, ele foi apelidado assim, porque ele foi o agrônomo que descobriu, né, que inventou
a dupla poda. Então, ele foi estudar fora do Brasil, na França, né? Mais precisamente lá em Bordeaux. E aí ele entendeu que os grandes vinhos de Bordeaux, eles eram muito... Eles tinham ali na condição da safra a mesma condição climática que a gente tem aqui no nosso inverno. Que daí é julho, finalzinho de julho, agosto e setembro. Então, neste momento, está acontecendo as safras, né? E aí, nisso, a gente tem as colheitas, a gente começa a vinificar os vinhos. E aí, quando o enólogo vai e escolhe fazer um vinho mais elaborado, ele pode escolher que isso passe por barrica de carvalho, ou por barrica francesa, ou por americana, né? Aí ele vai adquirindo mais, vamos dizer, características. Exatamente. Vai ficar mais complexo, então. Exato, mais complexidade. Só que assim, como eu estava falando da dupla poda, a gente na dupla poda tem um manejo, digamos que muito mais complexo. E, obviamente, a gente encarece um pouco a produção por conta disso, porque a gente precisa de olhares naquele vinhedo, né? Vamos dizer assim, no grosso modo de falar, duplamente acontecendo, né? Enquanto a uva está lá se desenvolvendo, porque tem a poda de produção e a poda de... esqueci o nome. Poda de produção e a poda... É como se fosse algo mais recente, que quando ele brota, aí aquele tipo de uva, ele tem outras características do que a que é mais velha, vamos dizer assim, mais madura. Mais maduro. Assim, é como se a gente enganasse a videira, né? Com a dupla poda, assim. Você poda uma vez, você faz a poda... Esqueci o nome da poda, gente. Mas depois tem a poda de produção, que é onde a gente vai dizer para a videira que ela vai... que ela pode começar a dar cachos, né? De uva. Então, isso, de fato, isso é um manejo, né? A palavra que a gente utiliza, que tem as pessoas manejando ali a videira no vinhedo, que encarece um pouco o processo, né? Mas se a gente não tem isso, a gente não consegue colher uvas durante o inverno aqui da região. E aí, enfim, a gente tem isso, mas isso não acontece no Brasil como um todo, tá? Acontece aqui onde a gente produz vinhos de inverno. Então, Brasília, região, DF, a gente tem um pouco em Minas, a gente tem em São Paulo, parte de São Paulo também, vinhos de inverno. E alguns outros estados que fazem parte desse meandro do Brasil que vão se comunicar um pouco com esse estilo, né, de clima, enfim, de terroir e tudo mais. Mas a gente também tem a presença de barrica, porque quando a gente escolhe, né, quando o enólogo, mais precisamente dizendo, escolhe colocar o vinho dentro de uma barrica, ele quer que aquela madeira traga características para o vinho. Então, ele vai ficar guardado um tempo ali. E produto parado é produto que vai encarecendo, né? O produto que ele não tem toda essa complexidade, essa elaboração, facilmente, rapidamente pode ir para o mercado. E pode ir, né, para uma adega e pode ser consumido. Então, tem também esse tempo, né? E tem outras coisas também, como a fama da vinícola, o status da vinícola, né? Enfim, tem castas que são mais difíceis de serem produzidas, elas são mais raras, daí por isso também mais caras. Geralmente você encontra Pinot Noir, que é uma variedade de uva, um pouquinho mais cara do que outras variedades que são mais comuns, né? Porque o manejo da Pinot Noir, ele é muito mais delicado. Então, obviamente, você tem ali um trabalho muito mais minucioso em cima dessa variedade de uva, né? Enfim, e outras coisas também que vão garantindo mais complexidade para o vinho. Então, não necessariamente um vinho mais caro vai ser o melhor vinho, mas você precisa também considerar, obviamente, o que tem ali de etapas, né? Se é um vinho varietal, que é o nome que a gente dá para quando o vinho é feito de uma única uva, ou se é um vinho de corte, feito de 2 uvas ou mais, né? Tem todo um trabalho feito dentro da vinícola que muitas vezes a gente, que é pessoa comum, assim, a gente não entende por que o vinho é tão caro. Eu falo assim, gente, para um dia para visitar uma vinícola. Para um dia para trabalhar numa safra. Depois deste momento na sua vida, você nunca mais vai dizer que um vinho é caro. Nunca mais. Porque os produtores, eles estão tão dedicados e focados no plantio, na colheita, na vinificação, engarrafar no momento certo, entender se aquele vinho tem potencial de guarda, se não tem. Se eles vão fazer um vinho de seleção e vão deixar aí para ser um vinho... Tipo, né, um reserva. Tipo um reserva, né? Então, assim, tem tantas coisas que são...
possíveis de serem feitas num vinho, que quando a gente entende minuciosamente todo esse processo, Toda etapa. que dura não só, dura no mínimo 12 meses, né? Porque o tempo de safra são 12 meses. Desde quando planta até quando colhe, 12 meses. E daí você tem, depois disso, tempo de vinificação, tempo de barrica, tempo de amadurecimento. Então, tem muitas etapas que a gente precisa considerar e enaltecer também essas vinícolas e os enólogos e dizendo assim, olha, realmente esse vinho aqui, né, ele tem toda essa complexidade e de fato ele é um vinho que o preço dele faz jus à qualidade que ele entrega na garrafa. Isso é um fator que poucas pessoas, todo mundo pergunta. E pensa assim, nossa, esse vinho aqui custa tipo 5 mil, então, nossa, ele é bom. Aí prova. Mas basicamente você respondeu. Sim. E na questão de harmonização, queria que você desse uma dica para a galera que está assistindo aí, porque eu acredito que é uma dica muito útil, né? Para a galera que está assistindo aí agora, está à noite aí onde você se encontra, ou se é num final de semana, né? Pô, estamos com a Renata aqui. Quero aproveitar, Renata Pisolati. É Pisolati? É Pisolati. Pisolati. Com 2 S e 2 T's e I no final. Tá vendo só, galera? Gostaria que você passasse umas dicas de alguns, pode ser uns mais simples mesmo, assim, que mais de fácil acesso, que eu digo, né? Que qualquer pessoa de qualquer lugar no Brasil, não sei se é uma cidade tão grande, igual aqui em Brasília, a gente tem muita sorte, né? Tem incríveis vinhos, a gente tem acesso. Sim. Passa uma dica pra galera, por favor, Bom, de combinações, né? Um queijo. Igual, o pessoal de Minas que adora queijo aí, vamos colocar um queijo mineiro aí. Um queijo frescal ou um queijo de Minas. Vamos lá. Olha, o que a gente tem que se preocupar quando a gente fala de harmonizar, né? Com alguns elementos como... quando a gente fala do queijo, isso é um queijo um pouco mais curado, né? Muito curado, ou de meia cura, ou não tão curado. Porque daí ele vai ganhando mais um sabor mais salgado, né? Quando ele vai garantindo mais cura, né? Um sabor mais forte e intenso também. Quando a gente fala de harmonizar vinhos intensos, vinhos fortes, né? Vinhos tintos, né? Que eles vão ser, na teoria, e em geral, mais intensos do que um vinho branco, a gente tem que procurar comidas e queijos também que sejam mais intensos para que a gente harmonize por similaridade. Quando a gente fala, por exemplo, de um peixe, que é uma comida leve, né? Um peixe grelhado com salada e arroz de brócolis. A gente tem um prato que a gente pode, né, facilmente ter em casa, no dia a dia, né? Um peixinho, legumes e tudo. É importante que a gente se preocupe em trazer para a taça um vinho mais leve. Então, aí a gente vai indicar sempre vinhos brancos ou vinhos rosés também de uvas menos intensas, né? Espumante, por exemplo. Espumante é interessante da gente harmonizar com comidas que sejam um pouquinho mais gordurosas. E também a gente pode harmonizar com comidas mais frescas. E aí, eu quero dar uma dica baseada nos pilares da harmonização que a gente tem, que são 3, basicamente. A gente pode harmonizar por regionalidade, a gente pode harmonizar por contraste ou por similaridade. Então, vou dar aqui um exemplo de uma comida e 2 exemplos de vinho. A gente pode... Feijoada, o brasileiro come toda sexta, todo sábado, né? Facilmente nos restaurantes tem feijoada. Quando a gente não se anima de fazer em casa, em qualquer lugar que você vá tem feijoada sexta e sábado. A gente pode harmonizar uma feijoada por contraste, por exemplo, com um espumante. E aí, por quê? Você pensa, não, eu vou beber uma caipirinha de limão com feijoada. Não é o culturalmente, né? É o típico, né? Mas aí eu não tô falando de cachaça ou de destilado, tô falando, né, de vinho. Então vamos trazer para o nosso mundo do vinho. Lá na caipirinha de limão, a gente tem a acidez do limão, né? E tem o álcool ali da cachaça ou da vodka, dependendo, né, se for uma caipirosca. Trazendo para o vinho, a gente tem acidez também num espumante. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o espumante do sul ter bastante acidez, porque é uva? Bem presente. Isso. O espumante é uma bebida que tem bastante acidez, então faz a gente salivar. A melhor dica para entender a acidez é a salivação.
E aí, a gente vai também com a acidez presente e com a borbulha, né, com a perlage que a gente fala, que é o gás carbônico do espumante, a gente vai limpar o nosso paladar. Então, vem a feijoada gordurosa e meio que molha o nosso paladar, vamos dizer assim. E aí vem o espumante e dá uma limpada naquela gordura na nossa boca, por conta da perlage e por conta da acidez também. E a acidez ajuda a quebrar a gordura da comida. Se a gente vai harmonizar a feijoada por similaridade, a gente precisa trazer uma comida pesada e um vinho também pesado. Então, a gente pode harmonizar uma feijoada com um vinho tinto, de uma uva intensa. Por exemplo, um taná. Taná é uma uva bastante intensa, né? Quando a gente fala dos tanás uruguaios, que geralmente tem barrica, né? São mais potentes na boca, mais pesados, a gente tem também essa característica. Aqui no Brasil, a gente também produz tanás de extrema qualidade, mas ele tem um quesinho de acidez. Ele tem uma acidez um pouquinho mais característica, né? Principalmente se a gente fala de tanás ali do sul do país. Então, a gente está pegando um vinho intenso com uma comida intensa. Está harmonizando aí por similaridade também. E a sobremesa? Ah, sobremesa. Porque... Pô, a sobremesa também, né? Tem que encaixar um vinho aí na sobremesa. Sim, a gente tem, nossa, vários exemplos de harmonização com sobremesa, né? O mais clássico, que assim, você nunca vai errar, é harmonizar o doce da sobremesa com vinho mais doce do que ela. E aí você pode harmonizar com espumante moscatel, você pode harmonizar com um vinho de colheita tardia, né? Que daí vão ser vinhos que as uvas são colhidas tardiamente, então ela meio que vira uma uva passa no vinhedo. E aí a concentração de açúcar ela é muito maior. Então elas são colhidas assim. Por isso que sempre no rótulo vai estar escrito colheita tardia. E aí vão ser vinhos que vão ser produzidos com açúcar muito maior também. Então você pode harmonizar a sobremesa assim. E também com o vinho do Porto, né? Que é um vinho que a gente tem uma graduação de açúcar também elevada, um álcool mais elevado também, é uma característica dos vinhos do Porto, né? Vinhos portugueses. E aí você pode. Agora, o que eu vou indicar para a gente fazer talvez uma divisão? Aquela sobremesa de massa branca ou de frutas, ou uma panacota, por exemplo, né, que tem cores claras, escolha harmonizar com vinhos claros. Então, pode ser um vinho de colheita tardia de uva branca e pode ser um espumante moscatel. Esse é o clássico. E aí, se você vai, por exemplo, comer um mousse de chocolate, né, uma sobremesa mais escura, aí você pode optar por um vinho do Porto também tinto, né, que a gente tem vinho do Porto também branco, mas escolha um tinto, que daí ele também vai trazer elementos também mais complexos e intensos para que ele suporte ali a harmonização com uma sobremesa de uma massa ali mais escura. Gostei da dica. Sim. Já vou até preparar, porque a galera não está acostumada com sobremesa e vinho, eu acredito. A maioria das pessoas pensa que é só para celebrar ali, acompanhar uma massa, né? Mas isso aí foi incrível, porque a galera que não está habituada, ó, faça o teste em casa, depois diga pra gente. Sim. Pode escrever aí nos comentários. Eu sei que é muito assunto, vinho é infinito, acredito que seja. E antes de finalizar, porque a gente já está no tempo, mas eu acredito que deixar um pouquinho mais para a galera saber um pouquinho mais do seu trabalho, passe, por favor, os seus contatos, como é que as pessoas te encontram, qual o tipo de trabalho que você faz, onde é que você se localiza, como é que você trabalha. A sua hora é agora. Ah, maravilha. Bom, no Instagram vocês me acham com @repissolati, PISSOLATTI. Muitas vezes o pessoal confunde, então eu sempre soletro para ninguém errar. Então, no Instagram eu tô como Repsolati. E aí, eu sou sócia fundadora de uma importadora e distribuidora de vinhos, a Vinotua Vinhos. E a gente também, além desse posicionamento dos vinhos, né, romenos, argentinos, brasileiros que a gente trabalha aqui em Brasília, eu também trabalho com experiências de vinho. Ou seja, eu faço jantares harmonizados, que é uma experiência super bacana. Muito bacana. E a dica aí, para você mesmo. Jantar harmonizado é uma das experiências talvez mais
Ai, como é que eu vou definir? Mais sensacionais, porque a gente tem ali Sim, toda uma experiência mesmo, né? Da comida harmonizada com vinho. A gente sai, assim, mais do que satisfeito, sabe? A gente sai quase levitando quando a gente tem uma experiência harmonizada bem feita. acredito. Como é que funciona assim? A pessoa te contrata, tem um lugar específico, você vai até as pessoas, como é que é? Bom, geralmente pego alguns grupos, né? Ou de pessoas parceiras, ou de amigos, enfim. Tem muitas confrarias em Brasília, né? Como eu disse. Então sempre tem gente querendo ter experiência do vinho. E aí eu me conecto com um cliente nosso, geralmente, um restaurante parceiro. E aí a gente organiza dentro desse restaurante uma experiência harmonizada. Mas, como já aconteceu também, algumas empresas me contratam, me chamam para fazer essa experiência para os clientes. Né? Então tem ali uma experiência que a gente une vários temas, né? Às vezes não só vinho. Eu fiz uma super bacana numa agência de investimentos 2 semanas atrás para um grupo de mulheres e que foi super bacana. A gente fez uma degustação de um vinho e daí a gente harmonizou com 3 tipos de comida para elas irem entendendo qual que eram as características que melhor harmonizavam ou que não harmonizavam tanto. Então, cada uma foi, né, trazendo um pouco da tua experiência ali, dizendo, olha, eu gostei muito desse vinho com chocolate, eu gostei muito desse vinho com uma quiche Lorraine, eu gostei muito desse vinho com esse Parma, porque ele harmonizou muito bem no meu paladar. Aí, a riqueza do momento tá nas pessoas identificarem o próprio paladar, e entender o que eles querem, o que elas querem, né? O que mais faz diferença naquele momento, né? Se o vinho ele fica muito apagado, se o queijo às vezes sobressai demais, ou se tem uma harmonização perfeita, e ali a gente consegue unir muito desses elementos e trazer uma elevação do nível de consciência no vinho para essas pessoas, né? Bom, então assim, desde os jantares harmonizados, até fazer essas guianças, né? Dentro de alguns ambientes corporativos. Eu também faço consultoria de adega. Então, já me contrataram também para fazer, né, o cliente tinha uma adega em casa e ele não sabia catalogar os vinhos, né? Ele ganhou muitos vinhos, mas ele não entendia. Aí eu fui, cataloguei tudo para ele, expliquei, separei por países, enfim, né? Todo Legal, um incrível. trabalho de consultoria de adega. Bom, e toda essa junção do mundo do vinho, né? Enfim, aulas, consultoria, enfim, tudo tá por lá. E daí vocês conseguem me encontrar no Instagram. Só mandar um DM por lá. Perfeito. E eu recomendo, galera, porque eu já participei, viu? E foi incrível. Nossa, incrível. Lá na vinícola, né? Na vinícola, toda a apresentação. Teve. Nossa, foi fantástico, né? Que bom que você gostou. E hoje eu fiquei muito honrado, assim, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo, né, até a gente aqui. E é isso, galera. Então vocês entenderam, vamos deixar aqui embaixo o nome aqui, tudo certinho para vocês seguirem lá. E quem gostou já dá o like aí, senta o dedo no like, compartilha. Muito obrigado a todos que assistiram e um brinde à vida. Um brinde. Obrigada, André.